Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais este vídeo do Vasco 10, neste dia 29 de julho, terça-feira. Vasco da Gama aí é o nosso assunto principal, e você que já chegou por aqui, se não for inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa aquele like, comenta aí, deixa seu comentário, é importante, a sua resenha, o nome e cidade para rolar aquele abraço no final do vídeo, né? E acompanhar a gente também lá no Instagram, @Vasco10RD. E o Vasco da Gama entra em uma rota de choque contra a CBF, né? Desde domingo, a expulsão do Léo Jardim está dando o que falar, né? O Vasco, o próprio jogador autorizou a divulgação aí do exame de imagem, né? Que comprova que o jogador tinha uma lesão. E aí o doutor árbitro, ou o doutor do apito, né, disse que não tinha e deu vermelho e acabou a história. E a CBF depois chancelou, né? Não, o árbitro tá certo, acabou. E posteriormente o Vasco colocou o vídeo, uma confusão tremenda que a gente vai tentar desenrolar isso aqui. E eu já, para resolver essa parada, para trazer as novidades, esses rolos todos, Gilson Santos, muito bom dia, meu querido amigo, companheiro, manda os rolos que o Vasco tá tentando desenrolar. Muito bom dia, meu amigo Erasmo Romão, nesta terça-feira, 29 de julho de 2025, de volta aqui ao Vasco 10 para falar as últimas notícias do Vasco da Gama. Olha, está dando muita polêmica ainda a expulsão do goleiro Léo Jardim no último jogo do Vasco da Gama, que foi contra o Internacional em Porto Alegre no último domingo. O goleiro foi expulso por, segundo o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, está fazendo cera. O Vasco divulgou ontem o resultado do exame de imagem. O goleiro fez o exame de ressonância magnética e apresenta lesão na bacia do goleiro do Vasco. Léo Jardim tem um trauma, hematoma com trauma na bacia, e por conta disso é dúvida para o compromisso de amanhã pela Copa do Brasil no jogo de ida contra o CSA de Alagoas. Léo Jardim viaja hoje com o elenco, mas ainda não é certeza de que participará da partida. Em contrapartida, a CBF divulgou uma nota aprovando a atitude do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, alegando que o árbitro foi firme e que foi correto na expulsão ao goleiro do Vasco. O Vasco pede o afastamento do juiz, do árbitro, e vamos ver aí se o Vasco, de forma estratégica, não coloca o Léo Jardim para jogar pela Copa do Brasil. O Léo Jardim segue com o grupo, mas não sabemos se o goleiro vai atuar. A verdade é que é unânime no Vasco a crítica ao árbitro, que o Vasco foi muito prejudicado, porque no futebol brasileiro, até hoje, nenhum goleiro foi expulso por estar fazendo cera. Coisas que só acontecem ao Vasco da Gama. A notícia boa é o possível relacionamento aí do meia Felipe Coutinho para o jogo de amanhã. Felipe Coutinho treinou bem, está treinando com a equipe há alguns dias e pode estar sendo relacionado para o jogo da Copa do Brasil. Se for relacionado, vai ficar à disposição do técnico Fernando Diniz, que deve iniciá-lo no banco. Agora fica aquela pergunta, Erasmo: se o Felipe Coutinho está de volta, quem será sacado para a entrada dele? O Vasco cresceu muito a produção ofensiva, com o Nuno Moreira de meia, Ryan no ataque, David do outro lado. Agora, o atacante Verratti vem recebendo muitas críticas, tem perdido os gols importantes, inclusive no domingo passado foi aí muito criticado por parte da imprensa e até mesmo por torcedores vascaínos por ter falhado aí no gol do Internacional. Praticamente passou a bola para o Carboneiro. O Vasco tomou um gol
3 pontos que seriam importantíssimos para o Vasco, e Verratti tem perdido muitas chances de gol. Então a pontaria do Vasco não anda muito boa, a equipe tem produzido muito, mas não tem feito aí, não tem tido precisão no ataque contra os adversários. Verratti muito criticado, Coutinho precisa voltar, David está bem, Ryan está bem, não sei aí, é mais uma dor de cabeça para Fernando Diniz, que nunca saca o Verratti. O Vasco, mesmo em situações aí de jogador a menos por expulsão, o Verratti sempre permanece até o final, e Fernando Diniz também tem recebido algumas críticas por conta disso. Felipe Coutinho de volta, e alguém vai ter que sair para o meia vascaíno entrar. Falando em jogo em Maceió, o Vasco tem promovido muitos eventos aí na cidade, na capital alagoana, Maceió é Vasco, e sabem quem faz parte desses eventos aí de aproximação do torcedor vascaíno com o torcedor de Alagoas, Erasmo? Pois é, o Meia Moraes, lembra dele? Moraes, meia formado nas categorias de Vasco, que jogou no Vasco por muito tempo, é um dos representantes do Vasco da Gama, e o outro jogador é o lateral Wagner Diniz. Lembra dele, Erasmo? Wagner Diniz caiu na área, é pênalti. Wagner Diniz é um dos representantes do Vasco nesses eventos promovidos pelo Vasco da Gama, na tentativa de aproximar o torcedor vascaíno de Alagoas com o clube. Falando em lateral, Erasmo, o Vasco recebeu uma proposta do Atlético Mineiro pelo lateral Paulinho, o jovem talento da base do Vasco, que foi aí quase emprestado para o Volta Redonda. O Vasco trouxe de volta, mas sequer tem relacionado o jogador. Agora o Vasco recebe essa proposta. O Puma Rodrigues pode deixar o Vasco ainda nessa janela, e se o Paulinho não serve para o Vasco, o Atlético está valorizando o jogador, fez uma proposta aí de 2 bilhões de dólares, com prioridade de compra, com um valor estipulado de 2 milhões de dólares, por 70% do passe do lateral vascaíno. Olha, a torcida apoia muito a inclusão dos jovens da base, e se o Paulinho sair, vai dar muito pano para manga, e a torcida do Vasco com certeza não vai ficar feliz se isso acontecer. São as principais notícias do Vasco, Erasmo, nessa terça-feira, e a gente volta amanhã para falar tudo sobre esse jogo da Copa do Brasil, e a gente fica por aqui. Um abraço e até lá. Gilson, muitas informações do nosso Vasco da Gama aí, muita coisa acontecendo. Léo Jardim, saiu uma publicação que o Léo Jardim era o segundo goleiro que mais pedia atendimentos, que mais pediu atendimentos aí nos últimos campeonatos, não sei onde, quando foi. Eu sei que é do Léo Jardim, né, desde quando ele chegou no Vasco da Gama aí, foram 91 jogos por brasileiros. O Léo Jardim nunca ficou suspenso, ou seja, ele está no terceiro Brasileirão dele, ele nunca tomou 3 cartões, assim, né, numa sequência para ficar suspenso. Ele nunca teve suspenso. O Léo Jardim jogou todas as partidas dos Brasileirões, todas. Então, é o jogador que mais sofreu atendimento, sim, mas é o jogador que mais atuou, né? E o jogador que nunca ficou suspenso, né? Mesmo sendo mais atuante, nunca ficou suspenso por 3 cartões amarelos numa temporada. Então, olha só, pensa bem, né, no jogador exemplar, normal tomar um cartão amarelo, tomar 2 cartões amarelos, ele nunca tomou 3 cartões amarelos na mesma competição. Então, é para se pensar. É claro que toda a situação ali, né, houve toda uma situação, mas o Vasco colocou aí o exame, e o jogador, eu acho que o clube não vai poder entrar até na esfera civil, não sei, mas o jogador eu acho que pode, né, porque foi uma afronta, né, contra a saúde, né, contra a saúde do próprio jogador, né, a própria CPF chancelou lá que o árbitro tinha razão. Então,
tem que pode responder judicialmente. Eu estou falando aqui, só um feeling, não é nem notícia, mas a coisa pode andar para esse caminho também. Vamos ver como se desenrola. O problema é que o Léo Jardim está em tratamento, como ele é fominha, eu acho que ele joga na quarta-feira, diante do CSA, né, sem problemas, porque ele é fominha, ele não dá brecha mesmo, mas o jogador não tá, dúvida para esse jogo diante do CSA pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, galera. O nome certo também nessa relação é o Coutinho, ele volta, não sei se como titular, vai depender do Diniz, mas o certo é que o time passa a ter mais opções, tá? Por exemplo, agora o time vai começar, né, com o Thiago Mendes no banco, Jair e Coutinho. Opa, já é uma noção, já pode mudar o meio de campo, né? Então, assim, pelo menos já tem mais opções para mudar. Tem DVD que tá jogando pra caramba aí, tá rendendo muito bem, junto com o Nuno, né? Então, assim, por exemplo, a gente pode basear o time que entrou como titular contra o Internacional e tem esse meio de campo aí na reserva pro segundo tempo. Pode ser assim. Então, com mais opções, é mais garantido o Vasco fazer um jogo melhor, né? Isso é interessante, sim. E meu abraço de hoje vai para minha filha, Gabriele, fazendo aniversário aí, né? A gente já tomou aquele café juntos já, né? Que seu dia seja muito feliz, filha, saúde, felicidade aí, sucesso, né? E um privilégio ter você como filha, que deixa o papai muito orgulhoso. Então eu quero deixar um abraço também para o Eduardo Rubim, comentando aqui na nossa live, né, falando que o Vasco poderia ter vencido a partida, deixou de vencer a partida lá contra o Internacional. Também acho, Eduardo, o Vasco baixou as linhas e desistiu do jogo e a situação ali acabou deixando o empate ali no Sul. Poderia ter ganho aquele jogo, inclusive, no primeiro tempo. Se você tá chegando por aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá essa moral aí, deixa seu like, seu comentário, seu nome, sua cidade, para rolar aquele abraço no final do programa. Também compartilha os nossos vídeos com os amigos aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Vasco da Gama, e também, se não for, também se quiser acompanhar a gente lá no Instagram, @Vasco10RD. É um prazer ter você junto conosco, a gente agradece as visualizações. Estamos aí aguardando mais notícias do Vascão da Gama para trazer aí. Amanhã tem Vasco da Gama pela Copa do Brasil, é o pré-jogo, você vai ficar por dentro de tudo comigo e meu amigo Gilson Santos. Um grande abraço, galera, valeu! Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.